Santo Evagrius, 153 trechos. Quando sofrendo da febre de paixões impuras, meu intelecto afligido por pensamentos vergonhosos, muitas vezes teve a saúde restaurada por suas cartas, como costumava ser pelo conselho de nosso grande guia e professor. Não é de se admirar, pois, como o bendito Jacó, você ganhou uma rica herança. Por meio de seus esforços para ganhar Raquel, você recebeu Lia, e agora você busca receber também Raquel, visto que trabalhou mais 7 anos por causa dela. Quanto a mim, não posso negar que, embora tenha trabalhado duro a noite toda, não peguei nada. Ainda assim, por sua sugestão, deixei cair as redes novamente e fiz uma grande captura. Eles não são peixes grandes, mas há 153 deles. Estes, como você pediu, estou enviando-lhe em uma cesta de amor, na forma de 153 trechos. Estou muito feliz em encontrá-lo tão ansioso por textos sobre oração, ansioso não apenas por aqueles escritos em papel com tinta, mas também por aqueles que se fixam no intelecto através do amor e da generosidade. Mas visto que todas as coisas andam aos pares, uma complementando a outra, como diz o sábio Jesus, aceite a letra e compreenda seu espírito, pois toda palavra escrita pressupõe o intelecto, pois onde não há intelecto, não há palavra escrita. O caminho da oração também é duplo, compreende a prática das virtudes e a contemplação. O mesmo se aplica aos números. Literalmente, eles são quantidades, mas também podem significar qualidades. Eu dividi este discurso sobre a oração em 153 textos. Assim, envio-vos uma festa evangélica, para que se delicie com um número simbólico que combina uma figura triangular como uma hexagonal. O triângulo indica conhecimento espiritual da Trindade, o hexágono indica a criação ordenada do mundo em 6 dias. O número 100 é quadrado, enquanto o número 53 é triangular e esférico, pois 28 é triangular e 25 é esférico, 5 vezes 5 sendo 25. Desta forma, você tem uma figura quadrada para expressar a natureza quádrupla das virtudes, e também um número esférico, 25, que por forma representa um movimento cíclico do tempo e assim indica o verdadeiro conhecimento desta época. Pois semana segue semana e mês segue mês, e o tempo gira de ano para ano, e a estação segue a estação, como vemos pelo movimento do Sol e da Lua, da primavera e do verão, e assim por diante. O triângulo pode significar conhecimento da Santíssima Trindade. Ou você pode considerar a soma total, 153, como triangular e, portanto, significando respectivamente a prática das virtudes, a contemplação da natureza divina e a teologia, ou conhecimento espiritual de Deus. Ou então fé, esperança e amor, como dito no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Ou então ouro, prata e pedras preciosas, como dito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Tanto, então, para este número. Não despreze a aparência humilde desses textos, pois você sabe se contentar com muito ou pouco. Deves recordar como Cristo não rejeitou as moedas da viúva, mas as aceitou como maiores do que os ricos dons de muitos outros. Mostrando assim caridade e amor para com os seus verdadeiros irmãos, ore por aquele que está doente para que possa tomar o seu leito e andar pela graça de Cristo. Amém. 1. Se alguém quiser fazer incenso, vai se misturar, de acordo com a lei, goma aromática, cássia, concha aromática e mirra em quantidades iguais, de acordo com o que o livro do Êxodo instruiu no capítulo 30. Essas são as 4 virtudes. Com seu desenvolvimento pleno e equilibrado, o intelecto estará a salvo da traição. 2. Quando a alma foi purificada pela observância de todos os mandamentos, ela torna o intelecto estável e capaz de receber o estado necessário para a oração. 3. A oração é a comunhão do intelecto com Deus. Qual estado, então, o intelecto precisa para que possa alcançar seu Senhor sem desvio e comungar com ele sem intermediário? 4. Quando Moisés tentou se aproximar da sarça ardente, ele foi proibido de se aproximar até que tivesse afrouxado as sandálias de seus pés. Se, então, você deseja contemplar e comungar com aquele que está além da percepção dos sentidos e além do conceito, você deve se libertar de todo pensamento apaixonado. 5. Rezar primeiro pelo dom das lágrimas, para que através da dor possa domar o que há de selvagem em sua alma. E tendo confessado suas transgressões ao Senhor, você obterá o perdão dele. 6. Ore com lágrimas e tudo o que você pedir será ouvido. Pois o Senhor se alegra muito quando você ora com lágrimas. 7. Se derramar lágrimas durante a oração, não se exalte, pensando que é melhor do que os outros.
pois a sua oração recebeu ajuda para que você possa confessar seus pecados prontamente e fazer as pazes com o Senhor através de suas lágrimas. Portanto, não transforme o remédio para as paixões em uma paixão, e assim novamente provoque a ira àquele que lhe deu esta graça. 8. Muitas pessoas, derramando lágrimas por seus pecados, esquecem para que servem as lágrimas e, assim, em sua loucura, desviam-se. 9. Persevere com paciência em sua oração e rejeite as preocupações e dúvidas que surgirem dentro de você. Elas o perturbam e assim diminuem a intensidade de sua oração. 10. Quando os demônios veem você realmente ansioso para orar, eles sugerem uma necessidade imaginária de várias coisas, e então despertam sua lembrança dessas coisas, incitando o intelecto a ir atrás delas. E quando não consegue encontrá-los, fica muito deprimido e miserável. E quando o intelecto está em oração, os demônios vão enchendo com o pensamento dessas coisas, de modo que tenta descobrir mais sobre elas e assim perde a fecundidade da oração. 11. Tente tornar seu intelecto surdo e mudo durante a oração. Então você será capaz de orar. 12. Sempre que uma tentação ou sentimento de contenda se apoderar de você, imediatamente despertando para a raiva ou para alguma palavra sem sentido, lembre-se de sua oração e como você será julgado sobre ela. Imediatamente o movimento desordenado dentro de você irá diminuir. 13. O que quer que você faça para se vingar de um irmão que lhe fez o mal, será uma pedra de tropeço para você durante a oração. 14. A oração é a flor da gentileza e da libertação da raiva. 15. A oração é fruto de alegria e gratidão. 16. A oração é o remédio para a tristeza e o desânimo. 17. Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres e nega a ti mesmo, tomando a tua cruz. Você então estará livre de distrações ao orar. 18. Se você deseja orar como deveria, negue-se o tempo todo, e quando qualquer tipo de aflição o incomodar, medite na oração. 19. Se você suportar algo doloroso por amor à sabedoria, encontrará o fruto disso durante a oração. 20. Se você deseja orar como deve, não aflija ninguém, do contrário, você corre em vão. 21. Deixe sua oferta diante do altar. Primeiro vá embora e reconcilie-se com seu irmão, e quando você voltar, você orará sem perturbação. Pois o rancor escurece o intelecto de quem ora e extingue a luz de suas orações. 22. Aqueles que acumulam ressentimentos e rancor em si mesmos são como pessoas que puxam água e a despejam em um barril cheio de buracos. 23. Se você aceitar pacientemente o que vem, você sempre orará com alegria. 24. Quando você ora como deveria, pensamentos virão a você que o farão sentir que tem o verdadeiro direito de estar com raiva. Mas a raiva de seu vizinho nunca está certa. Se você pesquisar, verá que as coisas sempre podem ser arranjadas sem raiva. Portanto, faça tudo o que puder para não explodir em raiva. 25. Tome cuidado para que, ao mesmo tempo que parece curar outra pessoa, você mesmo não fique incurável, frustrando assim a sua oração. 26. Se você está poupando sua raiva, você mesmo será poupado, mostrará seu bom senso e será um daqueles que oram. 27. Se você se armar contra a raiva, nunca sucumbirá a nenhum tipo de desejo. O desejo fornece combustível para a raiva, e a raiva perturba a visão espiritual, perturbando o estado de oração. 28. Não ore apenas com gestos e formas externas, mas com reverência e admiração, tente tornar seu intelecto consciente da oração espiritual. 29. Às vezes, assim que você começa a orar, você ora bem. Outras vezes, apesar do grande esforço, você não alcança seu objetivo. Isso é para fazer com que você se esforce ainda mais, para que, tendo obtido o dom da oração, você o mantenha a salvo. 30. Quando um anjo vem até nós, todos os que nos perturbam se retiram imediatamente. Então o intelecto fica completamente calmo e ora profundamente. Mas em outras ocasiões, quando os ataques dos demônios são particularmente fortes, o intelecto não tem um momento de trégua. Isso ocorre porque ele está enfraquecido pelas paixões às quais sucumbiu no passado. Mas se continuar procurando, vai encontrar. E se bater, a porta será aberta. 31.
Não ore pelo cumprimento de seus desejos, pois eles podem não estar de acordo com a vontade de Deus. Mas ore como lhe foi ensinado, dizendo: seja feita a tua vontade em mim. Sempre implore a Ele desta forma, que a sua vontade seja feita. Pois Ele deseja o que é bom e lucrativo para você, embora você nem sempre peça isso. 32. Frequentemente, quando oro, peço o que considero bom e persisto em minha petição, importunando estupidamente a vontade de Deus e não deixando que Ele organize as coisas como Ele sabe que é o melhor para mim. Mas quando obtive o que pedi, fiquei muito triste por não ter pedido que a vontade de Deus fosse feita, porque a coisa acabou não sendo como eu pensava. 33. O que é bom, exceto Deus? Então deixemos para Ele tudo o que nos diz respeito e tudo ficará bem. Pois aquele que é bom é naturalmente também um doador de boas dádivas. 34. Não se aflija se você não receber imediatamente de Deus o que você pede. Ele deseja dar-lhe algo melhor para fazê-lo perseverar em sua oração. Pois o que é melhor do que desfrutar do amor de Deus e estar em comunhão com Ele? 35. A oração sem distração é a inteligência mais elevada do intelecto. 36. A oração é a ascensão do intelecto a Deus. 37. Se você deseja orar, renuncie a tudo para ganhar tudo. 38. Ore primeiro pela purificação das paixões. Em segundo lugar, para a libertação da ignorância e do esquecimento. E em terceiro lugar, para a libertação de toda a tentação, prova e abandono. 39. Em sua oração, busque apenas a justiça e o reino de Deus, isto é, a virtude e o conhecimento espiritual, e tudo o mais será dado a você. 40. É correto orar não apenas pela sua própria purificação, mas também por todos os seus semelhantes, e assim imitar os anjos. 41. Veja se você está realmente diante de Deus em sua oração ou se é dominado pelo desejo de louvor humano, usando a oração prolongada como um disfarce. 42. Quer ore com os irmãos ou sozinho, tente orar não simplesmente como rotina, mas com consciência da sua oração. 43. A consciência consciente da oração é a concentração acompanhada por reverência, compaixão e angústia da alma quando ela confessa seus pecados com tristeza interior. 44. Se o seu intelecto ainda está distraído durante a oração, você ainda não sabe o que é orar como um monge, mas sua oração ainda é mundana, embelezando o tabernáculo externo. 45. Ao orar, fique atento à sua memória, para que ela não o distraia com lembranças do seu passado. Mas fique ciente de que você está diante de Deus. Pois, por natureza, o intelecto tende a ser levado pelas lembranças durante a oração. 46. Enquanto você está orando, a memória traz consigo fantasias ou de coisas passadas, ou de preocupações recentes, ou do rosto de alguém que o irritou. 47. O demônio tem muita inveja de nós quando oramos e usa todo tipo de truque para frustrar nosso propósito. Portanto, ele está sempre usando nossa memória para despertar pensamentos de várias coisas e nossa carne para despertar as paixões, a fim de obstruir nosso caminho de ascensão a Deus. 48. Quando, depois de muitas tentativas, o demônio astuto falha em impedir a oração do homem justo, ele afrouxa um pouco seus esforços e se recupera quando o homem termina de orar. Ou ele provoca a ira do homem, e assim destrói os bons efeitos da oração, ou então ele o excita para um prazer sem sentido, e assim degrada seu intelecto. 49. Tendo orado como deveria, espere que o demônio o ataque. Portanto, fique em guarda, pronto para proteger os frutos de sua oração. Pois desde o início foi sua tarefa designada, cultivar e proteger o jardim. Portanto, tendo cultivado, não deixe os frutos desprotegidos. Caso contrário, você não ganhará nada com sua oração. 50. A guerra entre nós e os demônios é travada unicamente por causa da oração espiritual. Pois a oração é extremamente odiosa e ofensiva para eles, ao passo que nos leva à salvação e à paz. 51. O que os demônios desejam excitar em nós: gula, falta de castidade, avareza, raiva, rancor e o resto das paixões, de modo que o intelecto se torna grosseiro e não pode orar como deveria. Pois quando as paixões são despertadas na parte não racional de nossa natureza, eles não permitem que o intelecto funcione adequadamente. 52.
Nós praticamos as virtudes a fim de alcançar a contemplação das essências internas das coisas criadas, e disso passamos para a contemplação do Logos que dá a ele seu ser. E ele se manifesta quando estamos em estado de oração. 53. O estado de oração é de desapego, que em virtude do amor mais intenso transporta para o reino noético o intelecto que anseia por sabedoria. 54. Aquele que deseja orar verdadeiramente, não deve apenas controlar sua força insensível e seu desejo, mas também se libertar de todo pensamento apaixonado. 55. Aquele que ama a Deus está sempre em comunhão com Ele como seu Pai, repelindo todo pensamento apaixonado. 56. Aquele que atingiu o desapego não alcançou necessariamente a oração pura, pois ele ainda pode estar ocupado com pensamentos que, embora desapaixonados, o distraem e o mantêm longe de Deus. 57. Quando o intelecto não mais se entretém com pensamentos desapaixonados sobre várias coisas, ele não alcançou necessariamente o reino da oração, pois ainda pode estar contemplando as essências internas dessas coisas. E embora tal contemplação seja desapaixonada, visto que é de coisas criadas, ela imprime suas formas no intelecto e o mantém longe de Deus. 58. Se o intelecto não se elevou acima da contemplação do mundo criado, ainda não contemplou o reino de Deus perfeitamente, pois ele pode estar ocupado com o conhecimento de coisas inteligíveis e, portanto, envolvido em sua multiplicidade. 59. Se você deseja orar, você precisa de Deus. Invoque-o, então, dizendo: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Isto é, o Espírito Santo e o teu Filho unigênito. Pois assim ele nos ensinou, dizendo: adorem o Pai em espírito e em verdade. 60. Aquele que ora em espírito e em verdade não depende mais das coisas criadas para honrar o Criador, mas o louva por em si mesmo. 61. Se você é um teólogo, você orará verdadeiramente. E se você orar verdadeiramente, você é um teólogo. 62. Quando o seu intelecto, em seu grande anseio por Deus, gradualmente se afasta da carne e se afasta de todos os pensamentos que têm sua origem na percepção dos sentidos, memória ou temperamento alma-corpo, e quando se torna cheio de reverência e alegria, então você pode concluir que está perto das fronteiras da oração. 63. O Espírito Santo, por compaixão pela nossa fraqueza, vem a nós mesmo quando somos impuros. E se ao menos ele encontrar nosso intelecto orando verdadeiramente a ele, ele entra nele e põe em fuga toda a gama de pensamentos, ideias que circulam dentro dele, e o desperta para um anseio por oração espiritual. 64. Enquanto tudo mais produz pensamentos, ideias e especulações no intelecto por meio de mudanças no corpo, o Senhor faz o oposto, entrando no intelecto. Ele o preenche com qualquer conhecimento que deseja, e por meio do intelecto ele acalma os impulsos descontrolados do corpo. 65. Quem ama a oração verdadeira e ainda assim fica com raiva ou ressentido, é seu próprio inimigo. Ele é como um homem que deseja ver com clareza, mas prejudica os próprios olhos. 66. Se você deseja orar, não faça nada que se oponha à oração, para que Deus se aproxime e esteja com você. 67. Quando você estiver orando, não molde dentro de você nenhuma imagem da divindade, e não deixe seu intelecto ser marcado com a impressão de qualquer forma, mas aproxime-se do imaterial de uma maneira imaterial, e então você entenderá. 68. Esteja alerta contra os truques dos demônios. Enquanto você está orando pura e calmamente, às vezes eles de repente trazem diante de você alguma forma estranha, fazendo-o imaginar em sua presunção que a divindade está lá. Eles estão tentando persuadi-lo de que o objeto repentinamente revelado a você é a divindade, ao passo que a divindade não possui quantidade e forma. 69. Quando o demônio ciumento não consegue despertar nossa memória durante a oração, ele perturba o temperamento alma-corpo, de modo a formar alguma fantasia estranha no intelecto. Uma vez que seu intelecto está geralmente preocupado com pensamentos, ele é facilmente desviado. Em vez de buscar conhecimento imaterial e sem forma, ele é enganado, confundindo fumaça com luz. 70. Fique em guarda e proteja seu intelecto dos pensamentos enquanto ora. Então o seu intelecto completará sua oração e continuará na tranquilidade que lhe é natural.
Desta forma, aquele que tem compaixão dos ignorantes virá até você e você receberá o bendito dom da oração. 71. Você não pode alcançar a oração pura enquanto emaranhado em coisas materiais e agitado por preocupações constantes. Pois a oração significa o derramamento de pensamentos. 72. Um homem que está amarrado não pode correr. Nem pode o intelecto, que é escravo da paixão, perceber o reino da oração espiritual. Pois é arrastado por pensamentos apaixonados e não pode ficar parado. 73. Quando o intelecto alcança a oração pura e livre de paixão, os demônios não atacam mais com pensamentos sinistros, mas com pensamentos do que é bom. Pois eles sugerem a ele uma ilusão da glória de Deus em uma forma agradável aos sentidos, de modo a fazê-lo pensar que realizou o objetivo final da oração. Um homem que possui conhecimento espiritual disse que essa ilusão resulta da paixão da autoestima e do toque do demônio em uma determinada área do cérebro. 74. Eu acho que o demônio, ao tocar nesta área, muda a luz que envolve o intelecto como ele gosta. Desse modo, ele usa a paixão da autoestima para despertar no intelecto um pensamento que estupidamente atribui forma e localização ao conhecimento divino e principal. Não sendo perturbado por paixões impuras e carnais, mas supondo-se em um estado de pureza, o intelecto imagina que não há mais nenhuma energia adversa em seu interior. Ele então confunde com uma manifestação divina a aparência produzida nele pelo demônio, que astuciosamente manipula o cérebro e converte a luz que circunda o intelecto em uma forma, como descrevemos. 75. Quando o anjo de Deus vem a nós, somente com sua presença, ele põe fim a todas as energias adversas dentro do intelecto e faz sua luz se energizar sem ilusão. 76. A declaração no Apocalipse de que o anjo trouxe incenso e o ofereceu com as orações dos santos, refere-se a, segundo eu penso, para esta graça que é energizada por meio do anjo. Pois ele instila o conhecimento da verdadeira oração, para que o intelecto permaneça firme, livre de toda agitação, apatia e negligência. 77. As taças de incenso que os 24 anciãos ofereceram são consideradas as orações dos santos. Por uma tigela deve ser entendida a amizade com Deus, ou amor espiritual perfeito, por meio do qual a oração é energizada no espírito e na verdade. 78. Quando você acha que não precisa de lágrimas pelos seus pecados durante a oração, reflita sobre o seguinte: você deve estar sempre em Deus, mas ainda assim está longe dele. Então você vai chorar com maior sentimento. 79. Certamente, quando você perceber onde está, você ficará triste com prazer, como Isaías, se reprovará porque, sendo impuro, e habitando no meio de um povo impuro, isto é, de inimigos, você ousa apresentar-se diante do Senhor dos Exércitos. 80. Se você orar verdadeiramente, terá grande segurança. Os anjos virão a você como vieram a Daniel e o iluminarão com o conhecimento das essências internas das coisas criadas. 81. Saiba que os santos anjos nos encorajam a orar e ficar ao nosso lado, regozijando-se e orando por nós. Portanto, se formos negligentes e admitirmos os pensamentos do inimigo, muito provocamos os anjos. Enquanto eles lutam arduamente por nós, nem mesmo nos damos ao trabalho de orar a Deus por nós mesmos, mas desprezamos seus serviços para nós e, abandonando seu Senhor e Deus, nos associamos a demônios impuros. 82. Ore suave e calmamente, cante com compreensão e ritmo. Então você voará alto como uma jovem águia nos céus. 83. A salmodia acalma as paixões e reprime os impulsos descontrolados do corpo, e a oração permite que o intelecto ative sua própria energia. 84. A oração é a energia que está de acordo com a dignidade do intelecto, é a verdadeira e mais elevada atividade do intelecto. 85. A salmodia pertence à sabedoria do mundo da multiplicidade. A oração é o prelúdio para o conhecimento imaterial do Uno. 86. O conhecimento espiritual tem grande beleza. É a ajudante da oração, despertando a força noética do intelecto para a contemplação do conhecimento divino. 87. Se você ainda não recebeu o dom da oração ou salmodia, persevere com paciência e o receberá. 88. Abre aspas. E falou-lhes uma parábola a esse respeito, que os homens devem sempre orar e não desanimar. Fecha aspas. Portanto, não desanime e nem se desespere porque ainda não recebeu o dom da oração.
você receberá mais tarde. Na mesma parábola, lemos. Abre aspas. Embora eu não tema a Deus, ou a opinião do homem, ainda porque esta viúva me incomoda, eu a justificarei. Fecha aspas. Da mesma forma, Deus vindicará rapidamente aqueles que clamam para Ele dia e noite. Anime-se, então, e persevere diligentemente na oração sagrada. 89. Você deve desejar que seus negócios corram bem, não como pensa ser melhor, mas de acordo com a vontade de Deus. Então você não será perturbado e será grato em sua oração. 90. Mesmo que você pense que está com Deus, esteja em guarda contra o demônio da impureza. Pois ele é muito astuto e ciumento. Ele tenta enganar a atividade e vigilância de seu intelecto e afastá-lo de Deus, quando está diante dele com reverência e temor. 91. Se você cultiva a oração, esteja pronto para os ataques dos demônios e suporte-os resolutamente, pois eles virão para cima de você como feras e maltratarão todo o seu corpo. 92. Prepare-se como um lutador experiente e, mesmo que veja uma aparição repentina, não se abale. E se vir uma espada desembainhada contra você, ou uma tocha cravada em seu rosto, não se assuste. Se você ver alguma figura repulsiva e sangrenta, não entre em pânico, mas permaneça firme, afirmando com ousadia sua fé, e você será mais decidido em confrontar seus inimigos. 93. Aquele que suporta a aflição pacientemente alcançará a alegria, e aquele que suporta o repulsivo conhecerá deleite. 94. Tome cuidado para que os demônios astutos não o enganem com alguma visão. Fique atento, recorra à oração e peça a Deus que lhe mostre se a inteligência vem dele. Se não vier, que desfaça a ilusão de uma vez. Não tenha medo, pois se você orar fervorosamente a Deus, os demônios se retirarão, açoitados por seu poder invisível. 95. Você deve estar ciente deste truque. Às vezes os demônios se dividem em dois grupos. E quando você pedir ajuda contra um grupo, o outro virá disfarçado de anjos e expulsará o primeiro, de modo que você será enganado e acreditará que eles são realmente anjos. 96. Cultive grande humildade e coragem, e você escapará do poder dos demônios. Nenhuma praga chegará à tua habitação, porque ele dará aos seus anjos ordens sobre ti. E eles vão repelir invisivelmente toda a energia do inimigo. 97. Aquele que pratica a oração pura ouvirá os demônios batendo, gritando e praguejando. Ainda assim, ele não ficará sobrecarregado ou perderá a cabeça. Mas ele dirá a Deus: não temerei o mal, porque tu estás comigo, e outras palavras deste tipo. 98. Na hora de tais provações, faça uma oração breve, mas intensa. 99. Se os demônios de repente ameaçarem aparecer do ar para fazer você entrar em pânico e tomar posse do seu intelecto, não se assuste e não pague atenção às suas ameaças. Pois eles estão tentando aterrorizá-lo, para ver se você os nota ou os despreza totalmente. 100. Quando você está em oração diante de Deus, o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e pensa por todos, porque você é tão tolo a ponto de esquecer o temor de Deus e ter medo de mosquitos e baratas, não ouviste dizer, abre aspas, temerás ao Senhor teu Deus, fecha aspas. Ou ainda, abre aspas, temor e pavor cairão sobre eles, fecha aspas. 101. Pão é alimento para o corpo e santidade é alimento para a alma. A oração espiritual é alimento para o intelecto. 102. Quando você estiver no templo interior, ore não como fariseu, mas como publicano, para que você também seja libertado pelo Senhor. 103. Procure não orar contra ninguém em sua oração, para não destruir o que está construindo e torná-la abominável. 104. Aprenda com o homem que devia os 10.000 talentos que, se você não perdoar seu devedor, você mesmo não será perdoado. Pois está dito que ele o entregou aos algozes. 105. Desprenda-se da preocupação com o corpo ao orar. Não deixe que a picada de uma pulga ou de uma mosca, a picada de um piolho ou de um mosquito te privem dos frutos da sua oração. 106. Ouvimos dizer que o maligno atacou um certo santo com tanta ferocidade enquanto ele orava que, quando o santo ergueu as mãos, o maligno se transformou em leão, erguendo as patas dianteiras, cravou as garras nas coxas do santo, e ele os manteve ali até que o santo baixou as mãos, o que só foi quando ele havia chegado ao fim de suas orações habituais.
107. Esse também é o caso daquele grande monge, João o Pequeno. Ele viveu a vida exicasta em um buraco, e sua comunhão com Deus não foi interrompida nem mesmo quando um demônio em forma de serpente se enrolou nele, mastigou sua carne e cuspiu em seu rosto. 108. Você certamente leu a vida dos monges de Tabêneses. Quando Abba Teodor estava pregando aos irmãos, 2 víboras rastejaram sob seus pés, mas ele calmamente fez um arco com os pés e os deixou ali até terminar o sermão. Então ele mostrou as víboras aos irmãos e contou-lhes o que havia acontecido. 109. Lemos como, quando outro irmão espiritual estava orando, uma víbora veio e se enrolou em sua perna. Mas ele não baixou as mãos antes de terminar todas as orações habituais. E porque ele amava a Deus mais do que a si mesmo, ele não foi prejudicado de forma alguma. 110. Não deixe seus olhos se distraírem durante a oração, mas desligue-se das preocupações com o corpo e a alma. Dê toda a sua atenção ao intelecto. 111. Outro santo que vivia a vida exicasta no deserto foi atacado, enquanto rezava, por demônios que durante 2 semanas o lançaram como uma bola para o ar, agarrando-o em seu tapete de junco. Eles não tiveram sucesso em distrair sua mente da oração ardente. 112. Quando outro monge estava praticando a oração interior enquanto viajava pelo deserto, 2 anjos vieram e caminharam um de cada lado dele. Mas ele não deu atenção a eles, pois não queria perder o que era melhor. Ele se lembrou das palavras do apóstolo: nem anjos, nem principados, nem potestades será capaz de nos separar do amor de Cristo. 113. O monge torna-se igual aos anjos pela oração, por causa do seu desejo de contemplar o rosto do Pai que está nos céus. 114. Nunca tente ver uma forma ou contorno durante a oração. 115. Não almeje ter uma imagem sensorial de anjos ou poderes ou de Cristo, pois isso seria uma loucura. Seria tomar um lobo como seu pastor e adorar seus inimigos, os demônios. 116. A autoestima é o início das ilusões no intelecto. Sob seu impulso, o intelecto tenta encerrar a divindade em formas e formas. 117. Devo dizer novamente o que disse em outro lugar. Bem-aventurado é o intelecto que está completamente livre de formas durante a oração. 118. Bem-aventurado o intelecto que, sem se distrair na oração, adquire um anseio cada vez maior por Deus. 119. Bem-aventurado é o intelecto que durante a oração está livre da materialidade e despojado de todas as posses. 120. Bem-aventurado é o intelecto que adquiriu liberdade completa das sensações durante a oração. 121. Bem-aventurado é o monge que considera cada homem como Deus depois de Deus. 122. Bem-aventurado o monge que olha com grande alegria para a salvação e o progresso de todos como se fossem céus. 123. Bem-aventurado o monge que se considera o lavrador de todas as coisas. 124. Monge é aquele que está separado de todos e unido a todos. 125. Monge é aquele que se considera ligado a todos os homens, por se ver sempre em cada um. 126. O homem que sempre dedica seus primeiros pensamentos a Deus tem uma oração perfeita. 127. Se você quer orar como um monge, evite todas as mentiras e não faça juramento. Do contrário, você finge em vão ser o que não é. 128. Se você deseja orar em espírito, desapegue-se da carne e nenhuma nuvem irá escurecê-lo durante a oração. 129. Confie a Deus as necessidades do seu corpo, e ficará claro que você confia a Ele as necessidades de seu espírito também. 130. Se você receber o que foi prometido, você reinará sobre todas as coisas. E, mantendo essas promessas em mente, você suportará com prazer sua atual pobreza, espiritual e material. 131. Não fuja da pobreza e da aflição, o combustível que dá asas à oração. 132. Deixe que as virtudes do corpo o conduzam às da alma, e as virtudes da alma para aquelas do espírito, e estes, por sua vez, ao conhecimento imaterial e principial. 133.
Se você está orando para superar algum pensamento e ele se acalma facilmente, examine cuidadosamente como isso aconteceu. Caso contrário, você pode se iludir ao atribuir a causa a si mesmo. 134. Há ocasiões em que os demônios sugerem pensamentos para você e depois o incentivam a refutá-los com oração. Após o que eles se retiram por conta própria, você pode ser injustiçado por outra pessoa e assim se sentir ofendido, e dizer ou fazer algo estúpido, dissipando assim com sua má ação o que ganhou com sua boa ação. Isso é exatamente o que os demônios querem. Portanto, esteja sempre atento. 135. Se você orar para vencer uma paixão ou um demônio que o está perturbando, lembre-se das palavras nos Salmos: vou perseguir meus inimigos, e ultrapassá-los, e não voltarei até que sejam consumidos. Eu os despedaçarei, e eles não poderão resistir. Eles cairão sob meus pés. Diga isso quando necessário, e assim arme-se com humildade contra seus inimigos. 136. Não pense que você adquiriu santidade, a menos que tenha chegado ao ponto de derramar seu sangue para alcançar isto. Pois, segundo o apóstolo, devemos lutar incessantemente contra o pecado, mesmo que isso signifique a morte. 137. Se você faz o bem a uma pessoa, pode ser injustiçado por outra e se sentir ofendido, e dizer ou fazer algo estúpido, dissipando assim com sua má ação que você ganhou com sua boa ação. Isso é exatamente o que os demônios querem, então fique sempre atento. 138. Esteja pronto para os ataques dos demônios e pense em como evitar se tornar seu escravo. 139. À noite, os demônios astutos tentam perturbar o mestre espiritual com um ataque direto. Durante o dia, eles o atacam através de outras pessoas, sitiando com calúnias, distração e perigo. 140. Não tente evitar os enchedores. Deixe-os bater, pisar, esticar e alisar, e suas vestes ficarão ainda mais brilhantes. 141. Enquanto você não renunciar às paixões e seu intelecto, ainda se oporá à santidade e à verdade, não encontrará a fragrância de incenso em seu peito. 142. Você tem desejo de oração? Então deixe as coisas deste mundo e viva sua vida no céu, não apenas teoricamente, mas em ação angelical e conhecimento divino. 143. Se é apenas em tempos de adversidade que você se lembra do juiz e de quão inspirador e imparcial ele é, você ainda não aprendeu a servir ao Senhor com temor e regozijar-se nele com tremor. Pois, mesmo em um estado de paz espiritual e bem-aventurança, você ainda deve adorá-lo com reverência e temor. 144. Até que um homem seja completamente mudado pelo arrependimento, ele sempre será sábio se lembrar de seus pecados com tristeza e se lembrar do fogo eterno que eles merecem com justiça. 145. Se um homem, ainda enredado em pecado e raiva, ousa descaradamente buscar o conhecimento das coisas divinas, ou mesmo embarcar na oração imaterial, ele merece a repreensão dada pelo apóstolo, pois é perigoso para ele orar com a cabeça descoberta. Então alma, diz ele, deve ter um véu sobre a cabeça por causa dos anjos que estão presentes, e ser vestida com a devida reverência e humildade. 146. Da mesma forma que olhar persistentemente para o sol em seu brilho do meio-dia não vai curar um homem que sofre de oftalmia, a prática falsificada de orações terríveis e sublimes, que deve ser realizada apropriadamente em espírito e em verdade, não irá de forma alguma beneficiar um intelecto apaixonado e impuro. Pelo contrário, tal prática irá provocar a ira de Deus contra o intelecto. 147. Se aquele que nada carece e não mostra favores, não recebe o homem que vem com um presente ao altar até que ele se reconcilie com seu vizinho que tinha algo contra ele, considere o quanto devemos estar atentos e use o discernimento se quisermos oferecer no altar espiritual um incenso que seja aceitável a Deus. 148. Não se deleite em palavras ou na glória. Do contrário, os demônios não trabalharão mais nas suas costas, mas abertamente diante de seu rosto, e eles rirão de você durante a oração, afastando-o e induzindo a pensamentos estranhos. 149. Se você buscar a oração com atenção, você a encontrará, pois nada é mais essencial para a oração do que a atenção. Portanto, faça tudo o que puder para adquiri-lo. 150. Como a visão é superior a todos os outros sentidos, a oração é mais divina do que todas as outras virtudes. 151.
O valor da oração não reside na mera quantidade, mas em sua qualidade. Isso é demonstrado pelo contraste dos dois homens que subiram ao templo, e pela injunção de quando orar, não fazer repetições vãs. 152. Enquanto você dá atenção à beleza do corpo, e seu intelecto se deleita no exterior do tabernáculo, você ainda não percebeu o reino da oração e ainda está longe de trilhar seu caminho abençoado. 153. Se quando ora nenhuma outra alegria pôde atraí-lo, então você realmente encontrou a oração. E se seu intelecto se deleita do lado de fora do tabernáculo, você ainda não percebeu o reino da oração e ainda está longe de trilhar seu caminho abençoado.